Juízes 9 narra a história de Abimeleque, que conspira para se tornar rei de Siquém, matando seus 70 irmãos para eliminar a concorrência. Seu primo Jotão, o único sobrevivente, confronta a população com uma parábola sobre árvores elegendo um rei, denunciando a injustiça cometida. O capítulo revela como a ganância pelo poder gera conflitos e destruição, culminando na morte violenta do próprio Abimeleque. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês? Ter todos os 70 filhos de Jerubbaal governando sobre vocês, ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou sua própria carne. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra, e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubbaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubbaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho junto à coluna de Siquém para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubbaal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha, e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubbaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque, e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque, e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Beer, e foi morar ali, longe de seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubbaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram nas tipede e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque para que o servamos, e quem é Siquém?
Não é ele o filho de Jerubaal, e não é Zebul o seu representante? Sirvam aos homens de Amor o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sob o meu comando, eu me livraria dele. E diria a Abimeleque: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque dizendo: Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém, e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído, e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: Você está confundindo as sombras dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: Veja, vem gente descendo da parte central do território. E uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: Quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém, e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus parentes de Siquém. No dia seguinte o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu os seus homens em 3 companhias e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou-o. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de El-Berite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram o monte Zalmon. Ele apanhou um machado e cortou um galho de árvore, e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: Rápido, façam o que eu fizer. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza, e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. A seguir Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade, havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro, e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E, quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou-lhe uma pedra de moinho na cabeça, que lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: Tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou, e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Este capítulo expõe as consequências devastadoras da ambição desordenada e da traição. Abimeleque, movido pelo desejo de reinar,
não hesita em cometer fratricídio e corromper uma comunidade inteira. A parábola de Jotão é profunda. As árvores úteis recusam a coroa, enquanto apenas o espinheiro, sem valor, a aceita, sugerindo que líderes verdadeiros servem e não buscam domínio. A narrativa demonstra que injustiças não ficam impunes, e que a violência perpetua mais violência. A morte irônica de Abimeleque, ferido por uma mulher, reflete a própria desonra que tentou evitar. Somos convidados a refletir sobre nossas motivações, lembrando que o poder conquistado pela corrupção inevitavelmente desmorona, enquanto a integridade constrói alicerces duradouros.